A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a famosa LDO do Rio Grande do Sul, para o próximo ano foi aprovada na Assembleia Legislativa. O projeto não prevê reajuste salarial para o funcionalismo, nem aumento do gasto público. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o deputado estadual pelo PT, Tarcísio Zimmermann. Nós também tínhamos convidado para essa discussão o deputado Gabriel Souza, líder do governo, mas ele desmarcou a participação. A bancada do PMDB foi contatada, mas não enviou outro parlamentar, o que nós lamentamos muito. Bom, enfim, vamos seguir então com a nossa conversa. Boa noite, deputado. Seja bem-vindo e obrigado por nos atender. Boa noite, Luiz Gustavo. Boa noite aos telespectadores da TV Ubra. Eu que agradeço o convite para participar aqui deste programa, que é uma alegria sempre que possível. Bom, aqui a gente gosta do debate, né? Não teremos eu já vim em mais de um aqui. Pois é verdade, deputado. Mais uma vez, atendendo a nosso convite, a nossa solicitação. Então, começo, né, lembrando que nós gostaríamos do debate, mas hoje ficaremos, então, com a palavra do deputado, começando, né, deputado, uma análise. A bancada do PT, do Partido dos Trabalhadores, criticou a proposta oferecida pelo governo Sartori. Por quê? Na verdade, nós já debatemos aqui em outro momento a situação financeira do Estado. Nós temos uma inconformidade com esse quadro que o governo Sartori desenhou para o Rio Grande do Sul, e, em primeiro lugar, porque até dezembro de 2014, o mesmo Estado do Rio Grande do Sul, que hoje atrasa salários, que já está com o seu orçamento congelado há 1 ano e meio, que atrasa repasses para os hospitais, que não faz reforma nas escolas, que está desmantelando a segurança pública, pois até dezembro de 2014 ele pagava o salário em dia, tinha uma perspectiva, enfim, de superação dos problemas do Rio Grande, apesar das dificuldades que já eram conhecidas naquela época. O que nós temos visto desde o início de 2015 é uma estratégia que nós não concordamos, que é uma estratégia de gestão na boca do caixa, quer dizer, o secretário da Fazenda parece que fica ali esperando do lado da conta do governo do Estado para ver se caiu algum dinheiro. Se cai algum dinheiro, eu gasto. Mas eu não vou atrás para buscar mais dinheiro, eu não vou atrás para buscar soluções melhores. Bom, o que nós tivemos, então, em 2015 foi um período muito difícil, quer dizer, os servidores públicos ficaram sem reajuste, começaram a ter salários parcelados, nós passamos a viver a crise da saúde, vamos dizer assim, a falta de iniciativas na área da segurança, e isso perdurou em 2016. E o que a LDO, que na verdade é a Lei de Diretrizes do Orçamento para 2017, diz? É isso, essa desgraça continua, quer dizer, nada vai melhorar. Ao contrário, os servidores terão o 3º ano sem reajuste. Mesmo este recente anúncio da nomeação de servidores para a segurança pública está longe de resolver o problema. Na verdade, nem repõe aqueles que se aposentaram nesse período, só nesses 2 anos, até agora, na verdade, é 1 ano e meio desse governo. Então, é isso que nós criticamos, quer dizer, essa falta de uma perspectiva de horizonte de futuro. E não volto a dizer de novo, a crise não é novidade no Rio Grande do Sul. Agora, este padrão de enfrentamento da crise proposto pelo governador Sartori, do nosso ponto de vista, só agrava a crise. Bom, um dos consensos que eu acho que o brasileiro tem hoje é de que não é que se arrecada muito, mas sim que, por muitas vezes, se gasta mal. Então, a gente montou aqui alguns exemplos, né, da LDO, para as pessoas entenderem em casa. Vou começar, por exemplo, com uma expressão que o senhor usou agora, de estar na boca do caixa. Entrou, saco, e aí posso utilizar. A LDO determina que todas as arrecadações sejam destinadas ao Caixa Único do Governo do Estado. Logo, multas, por exemplo, para você entender que está em casa, multas de trânsito em estradas estaduais, obviamente, por exemplo, não tem como fim obrigatoriamente a conservação das estradas, né, no caso. É assim que funciona? Esse é um exemplo para a gente poder entender? Na verdade, nós estamos vivendo uma paralisia de praticamente todas as áreas, né? Não é só esse o caso. Sim. Quer dizer, tu pega o próprio dinheiro da saúde, né?
a Constituição e a legislação federal determinam que o Estado invista 12% da sua receita corrente líquida no atendimento à saúde através do SUS. O Estado está longe de atingir isso, quer dizer, falta R$1 bilhão que, na verdade, o Estado deveria investir mais em saúde. Então, é um pouco isso que tu falas, é o mesmo problema das multas, quer dizer, a multa ela deveria servir para um trabalho pedagógico de orientação dos motoristas, para programas de sinalização e de melhoria das rodovias, mas acabam servindo para fins que a gente desconhece, inclusive. A mesma coisa em relação aos pedágios. No final do governo Tarso foi criada a Empresa Gaúcha de Rodovias. Até então, o dinheiro arrecadado nos pedágios comunitários ia todo na verdade, no terceiro ano do governo Tarso. O dinheiro ia todo para o Caixa Único e era usado, Deus sabe aonde. O que o governo do Estado fez no governo Tarso? Não, nós vamos fazer um caixa específico das estradas pedagiadas para melhorias nas estradas pedagiadas. Já houve uma lei que mudou isso. Então é isso, quer dizer, tu começa a ter uma maçaroca financeira em que, na verdade, tu não tem mais uma separação de recursos. Mas eu acho que o mais grave mesmo é essa perspectiva sombria, né? Quer dizer, há pouco eu vi a matéria aqui das pessoas com alguma confiança no comércio. O que um cidadão empreendedor do Rio Grande do Sul, um empresário do Rio Grande do Sul vai pensar sobre um Estado que, pelo terceiro ano consecutivo, ele sequer corrige o orçamento pela inflação? Sequer corrige o orçamento pela inflação. Quer dizer, ele congela, na verdade, o orçamento e congela os salários também e, portanto, proíbe qualquer tipo de reposição e melhoria salarial. O que o empresário vai dizer? Esse Estado não tem jeito. Esse Estado não vai ter segurança, eu não vou investir aqui. Vamos pegar um outro exemplo. A gente está pensando alguns exemplos, que o assunto, obviamente, é complexo, né? No anexo que trata das metas fiscais, né? O governo afirma na LDO que tem crescido a arrecadação de ICMS, mas que os repasses da União estão diminuindo, como o fundo, por exemplo, o fundo de participação dos estados. Isso exige um maior rigor no uso do dinheiro público nessa medida, e até mesmo essa questão do ICMS, que é muito debatida hoje, né, após o aumento. Na verdade, o ICMS o que teve foi um aumento de alíquota, um importante aumento de alíquota, e o que houve também de parte da União, de fato, reduziu os repasses por conta da redução da atividade econômica, mas a vantagem que o Estado está usufruindo hoje em não precisar pagar a dívida do ano de 2016 e ter um desconto em 2017 e 2018 muito importante, de 40% sobre o valor que deveria recolher todos os meses, só isso representa quase 5 bilhões de reais. Então, o Estado vem tendo, digamos assim, uma reposição generosa desta redução dos repasses da União via esse mecanismo, que, na verdade, onera o futuro, porque o governo não paga agora, joga para frente essa dívida, não tem problema, nós somos de acordo com isso. Mas por outro lado, mesmo tendo essas vantagens que o governo anterior não teve, o governo anterior não teve aumento de 1% de ICMS, não teve perdão na parcela da dívida, né, e conseguiu pagar os salários em dia. Como é que agora não consegue sequer pagar os salários em dia? Eu já nem falo mais. Então, acho que tem compensações importantes frente a uma redução que é relativamente pequena, mas é importante a redução do repasse federal. Bom, eu quero lembrar que o nosso telespectador pode participar desta conversa pelo 9588-2374, 9588-2374, esse é o WhatsApp. Daqui a pouquinho eu repasso já as perguntas e participações dos telespectadores. Antes, só para não perder o gancho, né, o PT, seu partido, foi criticado por ter gasto até o limite dos depósitos judiciais na gestão do ex-governador Tarso Genro. Essa era a última fonte, e isso que se questiona, era realmente a última fonte de recursos? Era uma fonte. Na verdade, esses recursos basicamente foram utilizados para pagar dívidas. Vou explicar. O governo Tarso foi um governo que pagou muitos precatórios e requisições de pequeno valor.
que na verdade são dívidas deixadas pelos governos anteriores através de demandas judiciais e que tiveram que ser honradas. Então, o governo Tarso basicamente tirou de um lugar e abateu do outro. Isso não foi um dinheiro gasto em custeio. Não foi dinheiro gasto em custeio. Então, basicamente foi utilizado para isso. Na verdade, o Rio Grande do Sul, e isso precisa ficar dito, o Rio Grande do Sul sequer está na lista dos 10 estados que nos últimos, me parece que 10 anos, mais aumentaram o seu custeio, o seu gasto. O Rio Grande do Sul, se não me engano, está em 13º lugar entre os estados da federação em termos de aumento do seu gasto. Então, não é verdade assim que nós tenhamos tido, neste ou naquele governo, uma derrama de gastos. O que se tem, usualmente, isso é verdade, o que tem nos nossos governos é uma preocupação em recompor as condições do serviço público. E tu não tem serviço público sem servidor público mobilizado, motivado. Como é que eu posso querer que um servidor da segurança pública, um brigadiano ou um policial civil, exponha a sua vida recebendo R$ 1.200, R$ 1.300 por mês? E como é que eu posso pedir para um professor que tem essa tarefa tão importante, que ele dê uma boa atenção às crianças, se eu lhe pago um salário miserável? E olha que com todo o esforço que o governo Tarso fez, nós não conseguimos atingir ainda o piso do magistério, mas teve um aumento real de mais de 40% para os professores durante real, 76% no todo, 40% real durante esses anos do governo. E é isso efetivamente, mas isso não tem como escapar, quer dizer, agora já estão indo para o 3º ano sem reajuste. Alguém vai ter que chegar e vai ter que recompor, porque senão não tem como, eu não posso pedir para um professor, para um médico, para um assistente social, para um servidor da segurança, dar um bom serviço se eu não lhe dou sequer o reajuste da inflação. Perfeito. Bom, vamos para a tela agora? Vamos. Temos o WhatsApp aqui, 9588-2374. Ainda não? Então tá, daqui a pouquinho tem uma participação. Deixa eu ir num outro ponto, uma questão que a gente também discutiu bastante aqui no programa, a questão da previdência, né, das aposentadorias. Também é um dos fatores que pesam no cofre do Rio Grande do Sul. É preciso que os servidores contribuam mais? Na verdade, qual é o problema da Previdência? O problema da Previdência são os últimos 50 anos, não são os últimos 5 anos. Desde o governo Tarso, os servidores públicos contribuem e há um fundo de previdência que vai arrecadando essa contribuição e reservando esse dinheiro para pagar as aposentadorias. Mas o problema que tem é que, ao longo no passado, os servidores públicos não contribuíam e não era feito um fundo de reserva. Então, hoje, quando a gente tem, e de fato o Estado do Rio Grande do Sul tem uma realidade deste ponto de vista, vamos dizer assim, complexa, porque nós temos mais servidores aposentados recebendo diretamente do Tesouro do Estado dinheiro arrecadado hoje, que paga o servidor de ontem, né? Que paga o servidor que já está na inativa. Então, isso é real. E esse é talvez o maior desafio do Rio Grande do Sul. Hoje, o déficit, veja só o que é esse. A gente fala muito na dívida. Sim. Né? A dívida custa, quando é paga, esse ano não vai ser paga, ela custa algo como 3 bilhões. 3 bilhões e 300 por ano. Varia um pouco de acordo com a receita, são em torno entre 260 e 280 milhões por mês que o Estado paga. Então, é uns 3 bilhões e 300 milhões. Sabe quanto é o passivo previdenciário? Quer dizer, quanto custam as aposentadorias que não têm lastreamento num fundo? Elas custam quase 8 bilhões e meio. É 3 vezes a dívida. É quase 3 vezes a dívida. Então, esse é, de fato, o maior problema, vamos dizer assim, da equação financeira. Porque se nós tivéssemos uma situação assim, que no passado os governos tivessem guardado dinheiro para pagar os aposentados, feito um fundo, se isso tivesse sido feito no passado, nós hoje teríamos 8 bilhões a menos de gasto por ano, e o Estado, que tem um déficit, sei lá, de 3, 4 bilhões, ele teria superávit, ele teria capacidade de investir.
né? Mas como não foi previsto no passado... E olha, são duas coisas que é importante a gente dizer. A dívida é conta do passado, né? Sim. A falta de um fundo de aposentadoria é conta do passado. Isso, às vezes, a gente não percebe nos governos. Os governos eles têm que cuidar bem o presente e eles têm que cuidar bem o futuro. Verdade. Porque se não cuidarem bem o futuro vai ser muito amargo. Sem dúvida. Bom, vamos agora sim para a tela no WhatsApp, 9588-2374. Como o Judiciário e o Legislativo podem auxiliar na economia do Estado, já que eles seguem aprovando aumentos? É o que pergunta a Letícia, do bairro Cristal. Obrigado pela participação, Letícia. Letícia, o que o Judiciário aprovou, e também aprovou a Assembleia, e também o Ministério Público e o Tribunal de Contas, foi uma reposição, só uma reposição, da inflação do ano no caso do Judiciário, inclusive, do ano de 2014. Né? Eles estão no prejuízo de 2015 e 2016. Então, na verdade, o que foi aprovado foi apenas uma reposição da inflação. Mas a gente deve dizer aqui, isso tem que ser dito, os orçamentos destes poderes, do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Assembleia Legislativa, que tem orçamento separado do orçamento do Estado, esses orçamentos, ano a ano, eles vêm minguando, em termos de participação no orçamento geral. Quer dizer, o orçamento geral do Estado, do Executivo, ele, vamos dizer assim, antes ele era, digamos, 80%. Hoje ele já é quase 90% de todo o orçamento de todos os poderes. Então, de fato, o que tem acontecido nesses anos recentes é uma diminuição da participação proporcional do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas no orçamento total do Estado. Então, não dá para dizer que eles estão gastando à toa. Não dá, porque não é verdade. Eles até estão, vamos dizer assim, gastando uma fatia menor a cada ano. Bom, alguém pode dizer, mas ainda ganham muito. Bom, daí é uma outra discussão. Mas a verdade é que cada ano diminui o pedacinho que eles ganham. Bom, a gente continua convocando a sua participação, 9588-2374. Algumas participações chegaram elogiando a sua disponibilidade em nos atender, lembrando que a nossa ideia era que acontecesse um debate aqui, mas como só fomos atendidos por uma das partes, né? Então a gente tem que salientar que os telespectadores reconhecem isso, e isso é muito importante. Vamos lá para a próxima? Atenção, deixa eu ver aqui, ó. O problema da Previdência é que quando contribuintes como eu, com 51 anos, irão se aposentar com 65 e outros já estão aposentados com 46 anos. É o comentário do André. Olha, André, eu quero te dizer que não é exatamente esse o problema. No caso da Previdência, dos servidores públicos do Estado, eu não sei se tu é servidor público do Estado ou se tu é do regime geral, do INSS. Quando a gente é trabalhador do INSS, a gente contribui. Sim. O patrão também contribui. E, portanto, quando a gente se aposenta, a gente hoje tem uma fórmula, que é a tal da fórmula 85-95, em que a mulher ela se aposenta somando a idade mais o tempo de contribuição. Ela tem que ter 85 e o homem ele tem que ter 95 e ela vai aumentar até 100 em 2027, esta é a regra que tem. Quando é nesses termos, a Previdência é perfeitamente sustentável. A Previdência do regime geral da Previdência Social. Né? Quando é nesses termos, o que nós estamos referindo aqui são aposentadorias de servidores públicos que têm direito de se aposentar e têm o direito de receber o seu benefício. O que nós apenas estamos referindo é que no passado, quando eles estavam trabalhando, eles eram funcionários da segurança, funcionários do DAER, funcionários, enfim, da saúde, da educação, não havia contribuição nem do Estado, nem dos próprios servidores para um fundo de aposentadoria. E agora, esse dinheiro para pagar esses aposentados tem que ser tirado do ICMS que o senhor paga, que eu pago, que todo o povo gaúcho paga, portanto, do dinheiro arrecadado hoje. Tu não tem lá um dinheiro no banco que tu vai tirando uma fatiazinha todo mês para ir pagando os servidores. Não, tu tem que ter hoje tu tira do Caixa Geral do Estado. Esse é o problema. Esses são... Então, veja, eu sou plenamente de acordo.
Eu sou contra essa aposentadoria. Acho que até, aliás, Luiz Gustavo, é importante a gente dizer, acho que esse debate da Previdência é um debate que nós temos que fazer aqui. Sim. Porque é muito grave isso que estão tentando fazer, de aumentar a aposentadoria para 65. Eu sou de Novo Hamburgo e lá tem muito sapateiro, mas tem metalúrgico, tem trabalhador de curtume, tem trabalhador da construção civil. Qual é o trabalhador que vai conseguir emprego com carteira assinada depois dos 55 neste país? Né? E tu dizer para este trabalhador que ele só vai poder se aposentar aos 65, tu está dizendo, não, meu filho, tu não vai ter aposentadoria e tu vai ser um idoso miserável. É isso que acho que o Temer está querendo dizer para o povo. Bom, para encerrar, eu guardei essa pergunta, aproveitando já que o deputado lembrou da sua experiência na administração de Novo Hamburgo, então eu guardei essa pergunta final, que é uma pergunta ingrata, mas eu acredito que com a sua experiência ela pode ser muito produtiva, né? Bom, o senhor foi prefeito de Novo Hamburgo e conhece a máquina do executivo. Qual seria... eu sei que é difícil a gente, nesse final de conversa, tentar achar uma solução mágica, mas existe uma alternativa na sua ideia, na sua concepção, já que a gente tem dívida, tem parcelamento de salários e não arrecada, né, o suficiente? Olha, na verdade, nada disso é milagroso. Falar sempre é muito mais fácil. Eu brincava quando eu era prefeito. Quando eu era prefeito, eu brincava que boas ideias para gastar dinheiro eu tinha várias por dia. O problema é que eu não tinha a mesma velocidade de ideias para arrumar dinheiro. Muito bom. Então, a gente sempre tem muito mais facilidade de falar de gasto do que de receita. Mas eu acho assim, agora sério, o Estado do Rio Grande do Sul, só no Estado do Rio Grande do Sul, segundo os técnicos do Tesouro do Estado, nós temos de sonegação 8 bilhões de reais por ano. Quase 8 bilhões de reais. Vamos dizer que a gente tivesse um programa poderoso de combate. Sabe, a sonegação é um crime ruim. Sim. Porque um empresário paga e ele tem que colocar esse imposto no seu preço, e o outro não paga e muitas vezes coloca o imposto no preço e mete no bolso o dinheiro. Se a gente tivesse um poderoso programa de combate à sonegação, e acho que o povo gaúcho ia se unificar em torno disso, se o governo tivesse coragem de fazer isso, eu tenho certeza que ao menos uns 50% das dificuldades nós resolvíamos por esse caminho. Sem 50%. dúvida. E o resto a gente resolveria só pelo impulso de uma disposição de resolver. Até mesmo a credibilidade no Estado seria muito maior nessa medida, né? Então, eu acho que esse, para mim, é o tema mais importante. Quer dizer, tem um outro tema que é muito controverso, é o tema dos benefícios. Olha só, os técnicos dizem assim, que dos 100%, isso, 100% do imposto, uma terça parte é sonegada. Uma terça parte tem isenção e uma terça parte é paga. Vai viver desse jeito? Não tem como. Não tem como. Então, o Estado ele precisa ser repensado deste ponto de vista. Então, eu acho que é um pouco por aí. Eu veria muito... Claro que tem que renegociar a dívida com a União. Tem muitos caminhos, não é, deputado? Claro. A gente pode apontar, mas eu vou ficar, porque infelizmente o programa está acabando e agradeço. Mais uma vez, eu quero deixar bem claro, quero agradecer a sua disponibilidade em nos atender. A ideia era um debate, infelizmente não aconteceu, mas o senhor nos atendeu e isso é muito importante para o programa e para a população, para o telespectador. Obrigado, deputado. Eu te agradeço também, Luiz, agradeço a equipe da TV Ubra, uma saudação toda especial aos telespectadores. Sem dúvida. E olha, com a sonegação, acho que estamos todos juntos nessa batalha.